dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um outro episódio. Hoje apresentando um pouco daquela mesma série da Bianca Imbiriba, a professora, doutora da UF que veio ensinar um pouco pra gente sobre o imposto, sobre essas situações que a gente vive, né? Mas nesse episódio ela vai estar falando um pouco mais, dando uma ênfase mais na área dela, que é economia. Espero que vocês gostem. Eu só queria perguntar uma coisa, Fala, antes, Pedro. que eu tava assistindo, enfim, um vídeo sobre economia, tentando chegar aqui e não ficar com cara de palhaço. E o professor que estava dando a palestra, uma das coisas que ele disse que chamou minha atenção foi que a economia é fundamentalmente uma ciência de direita, porque tudo a maneira mais fácil de desestabilizar, e segundo ele, o que você se busca na economia é o equilíbrio. A maneira mais fácil de desestabilizar esse equilíbrio é ter uma intervenção estatal na economia. Aí eu só queria saber o que você acha disso, se está certo ou não. Pedro, você lembra quem é o professor? Não. Olha eu. É, eu sei que, se eu não me engano, é John alguma coisa, é de uma palestra de 2012 do MIT. Certo. É, Pedro, vou começar te dizendo o seguinte. Sim. Eu não diria que a economia é uma ciência de direita, foi isso que ele falou? Foi a Ele expressão que falou ele que usou? ele disse que a economia é fundamentalmente uma ciência de direita. Que existia, bem, enfim, foi praticamente isso que ele falou. Certo. Eu diria o seguinte: a economia não é uma ciência exata. Isso que eu diria sobre a economia. Ele falou sobre isso também. É, a gente costuma brincar assim. Imagina, eu trabalho num departamento com 50, 60 professores. Uhum. E das mais diversas formações com as mais diferentes opiniões. E a gente costuma brincar assim, se você colocar 10 economistas numa sala, provavelmente você vai sair com 9 opiniões diferentes a respeito do mesmo problema, né, de um mesmo objeto. Então, a economia ela tem correntes, né? Existem correntes dentro do campo da economia que, inclusive, disputam a hegemonia ao longo da história. Né? Se você olhar para a evolução da análise econômica e para o que aconteceu na economia, por exemplo, no século XX, início do Uhum. século XXI, você tem um período de hegemonia liberal até mais ou menos a crise de 29, Uhum. onde Também não a visão dominante é o que a gente chama de visão liberal, eu não diria de direita, né? Eu vou trabalhar nesses termos, liberalismo e intervencionismo. Uhum. Então, desde Adão, como dizia uma professora muito querida, né? Porque né, tem o Adão da Eva, mas na Uhum. economia a gente tem o nosso Adão, que é o Adam Smith, que é ainda hoje considerado o pai da economia. E aí tinha essa amiga muito querida, professora minha, que vivia falando do Adão, não o da Eva, no caso o Smith, né? Então, desde Adão, fim do século XVIII, tá? Adam Smith escreve A Riqueza das Nações no final do século XVIII. Até o início do século XX, até a crise de 29 ali mais ou menos, o que predomina é esse receituário liberal, que ele vai, ao longo desse período de um século e meio praticamente, ele vai sendo, como é que eu posso dizer? Ele não só se mantém a ideia, a teoria econômica liberal e o receituário liberal, como ele é, digamos, aprofundado. Uhum. Então, os clássicos a gente chama, os clássicos, Smith, Ricardo, Malthus, a gente chama de liberais, mas no fim do 19 vem os, os neoclássicos. Tem os Uhum. clássicos e os neoclássicos, que aprofundam essa ideia do equilíbrio. Sabe a mão invisível do mercado? Uhum. Quem falou sobre a mão invisível do mercado foi o Adam Smith. Em uma única passagem na Riqueza das Nações, ele fala sobre como o mercado, por si só, é capaz de organizar a atividade econômica, contanto que ele seja deixado livre, contanto que os sujeitos tenham liberdade para agir buscando o seu próprio benefício, o seu próprio interesse. É muito filosófica a teoria smithiana da mão invisível, inclusive, né? Aquela Uhum. ideia de que vícios privados se convertem em benefícios públicos se cada um age buscando o melhor para si, o resultado é o melhor para todo mundo. A mão invisível ela é muito isso. Mas os neoclássicos, no fim do 19, vão transformar isso numa teoria do equilíbrio. E aí a teoria do equilíbrio já é uma extrapolação daquilo que disse o Adam Smith.
né? A ideia de que se o mercado for deixado livre, a oferta é igual à demanda. Isso é o equilíbrio. Tá? E essa é a teoria do equilíbrio. Os liberais, eles passam um período, eles perdem a hegemonia ali da década de 30, mais ou menos, até a década de 70, quando tem uma nova crise, e aí Milton Friedman, a escola de Chicago, né, Hayek, da escola austríaca, eles voltam à tona, e eu diria que até hoje a economia ela é predominantemente liberal, agora a gente chama de neoliberal, né? Mas eu queria, então, isso tem tudo a ver com a discussão a respeito da austeridade, né? A ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível na atividade econômica, deve evitar o excesso de gastos, todas essas são medidas defendidas por aqueles economistas que a gente chama de neoliberais. Mas aí, Pedro, você me deu um ótimo gancho para falar sobre o último ponto que eu queria falar, sobre o destino dos impostos, para que servem os nossos impostos. Veja bem, sem querer dar muita volta, né, e ir direto ao ponto. O Smith era um liberal, mas ao contrário dos neoliberais, o Smith previa uma série de funções para o Estado. Segurança pública era papel do Estado. E, por incrível que pareça, lá, se você pega os capítulos do Smith sobre o papel do Estado, ele falava sobre como é importante que o Estado mantenha, primeiro, provimento, para que o Estado seja, como é que é importante que o Estado ofereça infraestrutura, porque, veja bem, estradas, canais, pontes, mecanismos de transmissão de mercadorias. Eu estou falando aqui de obras de grande porte, que dificilmente podem ser realizadas pelo capital privado. Dificilmente elas podem ser realizadas pelo capital privado por vários motivos. Primeiro, porque normalmente o investimento inicial é muito alto. É muito dinheiro que você tem que adiantar para construir uma estrada de ferro, né? Uma ferrovia, uma estrada, né? Esses canais de transmissão de mercadorias. Segundo, o retorno é muito demorado, demora 15, 20 anos, 30 anos para você recuperar aquele teu investimento inicial. Terceiro e último, o lucro é baixo, o ganho é muito pequeno. Então, se tratam de cobras importantes, inclusive do ponto de vista da logística, da distribuição e produção de mercadorias, mas que não vão ser oferecidas. Se a gente ficar esperando o setor privado produzir aquilo, ferrou. Você vai ficar estagnado, né? Então, é importante que o Estado mantenha esses setores estratégicos do ponto de vista da economia, do funcionamento da economia. Ele listava vários, inclusive casos em que o protecionismo se justifica, porque o Smith é um liberal também nesse sentido de defender o livre comércio no plano internacional. Mas lendo o texto com cuidado, você vê, tem exceção. Tem exceção. Então, ele falava assim, todas as indústrias ligadas, por exemplo, à segurança nacional. O Estado tem que gastar ali. Ele tem que, se ele não investir diretamente, ele tem que dar incentivo, ele tem que dar subsídio, né? Se ele não vai ele mesmo produzir diretamente, ele tem que, no mínimo, oferecer incentivo para a produção, que a produção aconteça naqueles setores, internamente. Porque na hora da guerra, você vai comprar o armamento do teu inimigo, ele vai te vender. Agora, Covid, né? Coronavírus. A crise do coronavírus nos mostra, mais uma vez, por que é importante o Estado garantir a produção interna em setores que são estratégicos. O que a gente viu agora? Primeiro, cadeias globais de produção, né? Hoje a economia ela é tão globalizada que uma empresa sequer conhece os seus fornecedores. Conhece os de primeira mão, né? Os fornecedores diretos, né? Só que e espalhados pelo mundo. Uma empresa que está instalada no Brasil hoje utiliza insumos que são comprados de empresas que estão situadas em outros países. Essas empresas têm outros fornecedores. E aí, eu estava lendo um artigo que dizia que uma empresa, citando um caso particular, né, de uma empresa que demorou 2 anos para descobrir quem eram os seus fornecedores. Uma crise como a nossa,
ela, nesse nível global, né, como está sendo a crise atual, ela mostra que essas cadeias globais de produção elas podem ser problemáticas, porque você interrompe o fluxo de pessoas e de mercadorias, por vezes você pode não ser capaz de produzir determinados produtos, você fica sem insumo e tal. Mas o pior é insumo para teste de coronavírus, respiradores. No início da pandemia, mesmo se a gente tivesse dinheiro para comprar respirador, não teria de onde comprar respiradores. Equipamentos de proteção individuais, EPIs. A gente teve uma carga extraviada, né? Uma compra que foi feita e que acabou parando lá nos Estados Unidos e não veio para o Brasil. Então, Smith, gente, olha só, final do século XIX, né? É um autor que eu adoro, e por vários motivos, mas confesso aqui para vocês, entre outras coisas, porque ele é um autor que a gente apresenta aos alunos de economia no primeiro período. E então são calouros, né? São jovens como vocês que estão vindo do segundo grau e estão começando a faculdade. E essa é uma disciplina que eu adoro dar, que é essa que trata dos clássicos e que, né, tem como principal referência o Adam Smith. Eu adoro o Adam Smith porque, ainda que tenha uma série de críticas, eu percebo que ele é isso, ele é um liberal muito ilustrado. E que tem Muito uma visão lúcido. muito lúcida, exatamente. E que é um tipo de liberalismo muito diferente do liberalismo que a gente enxerga hoje, né? E eu poderia dar vários exemplos aqui, mas eu queria só dar esse exemplo. O Smith é um liberal que entende que cabe ao Estado, entre outras coisas, produzir mercadorias, né? E naqueles setores que são considerados estratégicos do ponto de vista da economia. E eu acho que a crise nos torna Nos dá uma ainda luz mais muito boa evidente. sobre isso. Bianca, você falou, né, ao longo desses minutos sobre o SUS, sobre as alocações que o imposto ele pode ter. E essa pergunta sobre o imposto é roubo para a gente se torna bem claro, porque usando o próprio exemplo que você usou da OCDE, a Dinamarca, ela mesmo que obtenha, sei lá, 45% de imposto de renda, não lembro direito, é por aí, mesmo que ela obtenha isso, ela tem uma alocação de impostos muito precisa. A gente, por exemplo, investe 4 vezes mais em educação de universidade do que em educação básica. Então, você acha que seria interessante uma reforma tanto tributária quanto política no nosso cenário? Perfeito, Gustavo. Agora você foi num ponto que eu acho que eu falei muito, né? Desculpa, não sei se Não, tudo bem. falei demais. A ideia do podcast é essa, Mas não tem tempo, não tem nada. É só isso. show, tá Falando sempre ótimo. terminando que eu vi a gente falar. Tá ótimo. Mas de tudo que eu disse aqui, né? Então, voltando. Tinha uma coisa que eu queria falar que eu acho que, na verdade, é a mais importante. Fugindo do economês, sabe? Eu acho que é legal a gente conhecer os dados, é legal a gente entender essa linguagem, que é a linguagem da economia, mas eu trouxe, né, algumas informações e alguns dados aqui para vocês, mas na verdade, o que eu queria falar, o mais importante era o seguinte, né? Que o que eu acho? É que a questão central não é reclamar do imposto. A gente, por vezes, adota muito essa postura, a gente se sente lesado e a gente reclama pelo fato de ter de pagar impostos, etc., porque não vemos os resultados disso. Então, a gente reclama do imposto, não a gente, né? Mas a gente vê pessoas que deixam de pagar imposto, sonegando imposto. Vocês viram o Ricardo Eletro, gente? Que bafão! Acordei hoje de manhã. O que aconteceu? Liguei o jornal. Ricardo Eletro, desculpa, eu não sei o nome dele. Eu sei que é o Ricardo, dono da Ricardo Eletro. Ele foi preso, gente, hoje em São Paulo, por sonegação de imposto. Uhum. Sim. Então, o que eu acho que o mais importante não é ficar reclamando do imposto. O mais importante é justamente isso que você falou, é cobrar para que os nossos impostos sejam utilizados da melhor forma possível, para que os serviços prestados pelo Estado sejam serviços de qualidade.
eu não sou da área da saúde, eu sou da área da educação, e eu milito na área da educação desde que eu me entendo por gente, desde que eu era estudante, que eu apoiava a greve dos professores da universidade pública. E eu tinha colegas de turma que olhavam para minha cara, tipo, o que, que você está fazendo? Você não está vendo que a gente está perdendo aula, sei lá, perdendo conteúdo, que vai ter que estudar em janeiro? Meu amigo, o que eu dizia, né, como resposta a esse colega, o que essas pessoas estão fazendo é brigar para que a universidade continue existindo e para que ela continue funcionando da melhor forma possível. As pessoas da área da saúde, eu sei que fazem o mesmo, né? Elas estão lá brigando para que a saúde pública melhore. Então, veja, não é reclamar dos 35 por 33% de impostos que são arrecadados, é cobrar do governo o uso desses recursos, o melhor uso possível desses recursos. Veja, o Brasil não é o pior, né? Não é dos piores. A gente tem um SUS que funciona mal, mas existe. A gente tem uma educação pública que funciona mal, mas existe. E o que a gente tem que fazer é cobrar melhoria. Veja, você citou a coisa da cobrança do fato da verba destinada às universidades ser muito Ser 4 vezes superior maior. à verba destinada à educação básica. Gustavo, a nossa luta não é para igualar por baixo, né? A gente quer igualdade, a gente quer isonomia por cima. Não é rebaixar o gasto com a universidade para que ela se iguale ao gasto com a educação básica, não. É lutar para que o gasto com a educação básica aumente, porque os jovens e as crianças merecem ter uma formação de qualidade, né, para chegarem na universidade bem formados. Então, muito importante a questão da reforma, uma reforma, não sei se diria política, né? Mas é muito importante que o governo cuide desse gerenciamento do gasto público e reforma tributária. Sim, e aí você chegou num ponto que eu já ia me esquecendo, que eu tinha me organizado para falar, que é uma questão muito importante a respeito do imposto no Brasil, porque a gente fica com esse número absoluto, tá? 33% do PIB. E a gente fica, em função do imposto de renda, mais um mito que precisa ser desconstruído, com a ideia de que o imposto no Brasil é um imposto progressivo, né? Por quê? O que isso significa? Que quem ganha mais, paga mais. Isso é um imposto progressivo. E quando a gente olha para o imposto de renda, Parece, de realmente. fato, tem as faixas, tem o isento, aí você vai subindo o nível de renda, vai aumentando o percentual de contribuição. Por que eu estou falando que isso é mito? Porque o Brasil tem uma estrutura tributária altamente regressiva. Altamente regressiva. Quando você olha para o conjunto de impostos, o que a gente vê é o seguinte, traduzindo na linguagem comum, quem ganha menos, paga mais. Isso é o Brasil, tá? E o que significa uma estrutura tributária regressiva, né? Em uma linguagem simples, quem ganha menos, paga mais. E aqui há uma diferença grande entre o Brasil e os outros países da OCDE. O Brasil está perto da média da OCDE, mas quando você vê a estrutura tributária da maioria desses países, uma imagem que geral, você vê que no Brasil o imposto incide mais sobre o consumo do que sobre a renda. O que isso significa? Significa Tem que ele é mais focado no produto. impostos. Perfeito, focado no produto. E aí, minha gente, arroz e feijão. Todo mundo compra Exatamente. arroz e feijão. O cara que ganha um salário mínimo e o cara que ganha 100 salários mínimos. E eles pagam exatamente a mesma coisa quando compram um saco de arroz e um saco de feijão. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, você chega à conclusão de que as pessoas que ganham menos destinam uma parcela maior da sua renda ao pagamento de impostos do que as pessoas que ganham mais. Então, isso tem a ver com a estrutura tributária brasileira, o fato de que ele é mais sobre consumo do que sobre a renda.
Principalmente quando você para pensar que as pessoas que ganham salários mínimos ou próximo a isso são pessoas com muito menos, digamos assim, muito menos educação no sentido de realmente ter recebido isso do Estado. É comum. Então são pessoas muitas vezes com mais filhos, e aí quando você tem mais bocas para alimentar, você vai acabar comprando mais arroz, e aí você vai acabar pagando mais imposto. Por isso que eu acho imperativo concordar com o Wagner Moura quando ele diz que o sistema é foda. E só... É foda, resume. Resume muito bem. Foi, voltou. Você vai fazer um ponto? Desculpa, Pedro, só para complementar essa última parte, que eu fui esperar Gustavo comentar, mas eu queria só fazer mais um paralelo aqui, uma crítica, né, à estrutura de tributos no Brasil. Sei que também é um tema polêmico, a gente não pode falar sobre isso, que a classe média acha que a gente está falando dela e dá uma certa pirada, sabe, uma surtada, que é o imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre dividendos. Tipo, quando eu estou falando em grande fortuna, né, a vontade que dá é de falar isso, né, com o interlocutor, assim, com a pessoa que se assusta diante dessa ideia. Eu não sou grande fortuna, eu não estou falando de você, né, que, sei lá, ganha um bom salário, que tem uma casa, um carro. Eu estou falando de fortuna mesmo, né? Uhum. O Brasil não tributa grande fortuna. O Brasil não tributa dividendos. Só 2 países no mundo não tributam dividendos, Brasil e Estônia. Não taxam dividendos e Estônia, né? A gente nem sabe onde é que está a Estônia no mapa. Brasil e Estônia não tributam dividendos pagos a acionistas de empresas. O cara que é de classe média, remediada, por vezes tem um carro e ele paga IPVA do carro. Ele tem de pagar aquele imposto. Mas se você tiver jatinho, avião, helicóptero, moto aquática, que chama, né, jet ski, iate, não precisa pagar nada. Não precisa pagar. Não. Então, veja, é uma desigualdade muito grande. Você coloca, ao contrário dos outros países desenvolvidos, que têm mais ou menos a mesma carga tributária do que a nossa, no caso do Brasil, você joga o peso nas costas da classe mais desfavorecida, da classe baixa e média. E o cara que é super rico, ele paga relativamente muito menos do que a gente. Então, eu acho que uma reforma tributária ela é necessária e que ela deve caminhar nesse sentido, tá? Numa tentativa de buscar tornar a estrutura tributária brasileira mais regressiva, né? E não como ela é hoje, que é uma estrutura progressiva. E muito obrigado por ter acompanhado a gente na parte 2 do episódio. Vai ser a parte 3, menos focada em imposto. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E adeus.